Olá, quanto tempo! Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo para esse canal, mas lembre-se, esse canal não tem pretensão nenhuma de ser um canal sério. Se você viu meu vídeo sobre a minha lista de livros para leitura de 2025, você vai ver, ou você se lembra, que eu disse que eu tenho muita vontade de ler O Retrato de Dorian Gray. Ou melhor, eu tinha, porque eu terminei. Deixa o ônibus passar. E agora, depois de terminar de ler esse clássico da literatura, do Oscar Wilde, eu vim aqui contar para vocês as minhas impressões. Já adianto que enquanto eu lia esse livro, eu lembrei muito das minhas aulas, principalmente da época que eu fazia o curso de psicologia. Lembrei muito do mito de Narciso e, consequentemente, do transtorno de personalidade narcisista. Então, o vídeo de hoje eu vou tentar mesclar um pouquinho sobre o retrato de Dorian Gray e o transtorno de personalidade narcisista pelo olhar da psicologia, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu vou trazer aqui um contexto, tá? O Retrato de Dorian Gray, ele foi publicado originalmente em 1890. Ele foi publicado em uma revista e só em 1891 é que ele virou um livro. Só que esse livro, ele foi muito censurado na época. Para vocês terem uma ideia, só em 2013 chegou no Brasil a versão original do livro. Mas já adianto para você que esse livro ele é tão importante, principalmente agora que a gente vai entrar no mês do orgulho LGBT, porque o Oscar Wilde ele foi condenado, foi preso por conta das condutas dele e muitas partes do livro O Retrato de Dorian Gray foram usadas contra ele durante seu julgamento. Uma curiosidade importante desse livro é que a versão censurada ela é maior do que a versão não censurada. Eu descobri isso pesquisando mais sobre o livro depois. Por que que isso acontece? Porque na versão original, o livro ele é bem menor. Ele tem menos capítulos. A versão censurada do Retrato de Dorian Gray tem 20 capítulos, enquanto a versão original tem só 13. Isso acontece porque, como uma forma de tentar ali tirar o foco de algumas situações que ocorreram no livro, ou tentar explicar aquilo de uma outra forma, o Oscar Wilde começou a acrescentar elementos na história, e é por isso que a história censurada ficou muito maior do que a versão original. Eu achei essa curiosidade muito interessante, aí eu resolvi trazer aqui para vocês. Mas eu li a versão original do livro, que tem os 13 capítulos, e eu vou mostrar para vocês agora a edição que eu comprei, que é a edição da Dark Side, que aliás é muito linda. Eu acho que esse vídeo ele vai ficar interessante porque, assim, eu não sou psicanalista, eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, é a abordagem com a qual eu trabalho, mas enquanto eu lia esse livro, eu lembrei muito das minhas aulas de psicanálise e eu vou explicar agora para vocês por quê. Antes de eu começar a explicar, calmem, não me julguem, eu não sou psicanalista, eu vou tentar explicar para vocês o que eu entendi baseado no pouco que eu sei sobre psicanálise. A história, ela tem 3 personagens principais. Tem o Lord Henry, o Basil e o Dorian Gray. Esses 3 personagens, eles funcionam de formas muito diferentes. O Dorian Gray, ele é o personagem principal e ele fica entre esses 2 personagens, o Basil e o Lord Henry. E aí, nessa hora, eu lembrei das aulas de psicanálise, porque Freud, ele divide a psique em 3 partes. O id, o ego e o superego. E aí eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida o que cada uma delas quer dizer. O id, o ego e o superego fazem parte de como a gente funciona, eu acredito, assim, pela psicanálise. O Basil,
Para mim, ele representa o superego, que é aquela parte da nossa psique responsável pela moral, pelo pensamento do que é certo, o que é errado, que tenta fazer as coisas conforme o que se espera daquela pessoa, socialmente falando, né? Eu acredito que o superego ele seja visto dessa forma, enquanto que o Lord Henry, ele é o completo oposto. Ele seria o id, né? Que é a parte que faz com que a gente busque prazer imediato, que faz com que a gente tenha as nossas vontades, os nossos desejos mais primitivos ali. E o Dorian Gray seria o ego, que é a parte que tenta ficar equilibrando tanto o superego quanto o id. Eu acredito que, talvez, me desculpem se eu me expressar errado, mas eu acredito que o ego seja a forma como a gente se mostra para a sociedade, né? Então, eu acredito que seja assim. E por que eu acho isso? Porque durante toda a história, a gente vê ali o Lord Henry tentando convencer o Dorian Gray a seguir os desejos dele, os impulsos, as vontades, enquanto que o Basil fica o tempo todo tentando lembrar o Dorian Gray que ele é um bom menino, que ele é uma criatura inocente, ele tem essa pegada no início do livro, ele é um rapaz mais inocente, ele não tem muita maldade, ele é mais na dele, e com o tempo ele vai modificando o seu comportamento. E o Basil tenta fazer com que o Dorian Gray veja que o que ele está fazendo não é certo. Então, para mim, ficou muito nítido esse jogo, assim. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu aprendi sobre o id, ego e superego, e a minha professora me deu um exemplo muito interessante que eu nunca esqueci. Nos desenhos animados, eu tenho certeza que você já deve ter assistido algum desenho que tem o personagem principal e aí fica um diabinho e um anjinho, né? Cada um de um lado. E aí ele quer fazer alguma coisa e o anjinho fala, olha, faz tal coisa. E o diabinho fala, não, faz tal coisa, isso aqui é melhor. Aí o anjinho, não, isso vai ser ruim pra você, coisas nesse sentido. E eu vi o Dorian Gray muito nesse cenário, onde de um lado a gente tem o Basil falando pra ele não fazer essas coisas porque aquilo não tem a ver com ele, enquanto que o Lord Henry fica falando, vai, faz, é isso que você quer, é isso que você deseja, você tem que aproveitar a vida. Então, para mim ficou muito claro isso. Eu cheguei a dar uma pesquisada sobre isso e eu vi que muitas outras pessoas também enxergaram esses personagens dessa mesma forma, que eu achei muito curioso. Coisa que as pessoas também pensaram assim como eu. E antes de eu começar a falar um pouco sobre o transtorno de personalidade narcisista e o porquê que eu acho que ele tem a ver com esse livro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a personalidade. A personalidade ela é um conjunto de características, é como se fosse um padrão de funcionamento, tanto de sentir, pensar e agir das pessoas em diferentes contextos. Então, é a forma como a pessoa se comporta e se apresenta para o mundo e internamente também. A personalidade, ela tende a ser algo constante ao longo do tempo, e então isso é percebido para algumas pessoas. Por que a gente fala de transtorno? Quando esse tipo de funcionamento, quando essas características, elas causam algum prejuízo, tanto para o próprio indivíduo, quanto para as pessoas ao redor dele. Aí a gente chama de transtorno de personalidade. A gente tem alguns, mas especificamente hoje eu vou falar sobre o transtorno de personalidade narcisista, que tem algumas características particulares. O transtorno de personalidade narcisista, ele é marcado por um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia que começam ali, que dão início no início da vida adulta. É marcado também por uma sensação, uma necessidade de importância, uma necessidade de poder, de brilho, de beleza, de admiração das pessoas. São pessoas que, por vezes, têm a sensação de que elas possuem direitos a mais do que as outras pessoas, que elas devem ser tratadas de formas diferentes, porque elas são especiais, né? Eles idealizam ali um sucesso ilimitado. E também pode pensar que as outras pessoas o invejam ou até invejar outras pessoas que tenham também ali talvez um pouco dessas coisas que essa pessoa tanto fantasia. E obviamente também vai apresentar ali alguns comportamentos de arrogância, né? E aí tem gente que vai me perguntar assim, tá, Fernanda, mas gostar de si mesmo, se admirar, se achar bonito, importante, não é relevante, não é importante para nós? Sim, mas é o que eu falei no início do vídeo.
A gente vai ter características, isso faz parte da nossa personalidade, porém, quando isso ultrapassa ali o que é esperado, o que está dentro da normalidade, quando esse tipo de comportamento se torna disfuncional, aí a gente começa a falar de um transtorno. Porque é óbvio que ter uma boa autoestima é importante, mas a partir do momento que a pessoa começa a fantasiar realmente achando que ela é melhor do que todas as outras pessoas, que ninguém chega aos pés dela, que ela tem que ter direitos a mais, você concorda que essa pessoa vai começar a se comportar dessa forma? Então é aquele tipo de pessoa, por exemplo, que vai achar que ela não tem que pegar uma fila, porque ela é muito importante para pegar uma fila, que ela tem o direito de passar na frente, que ela tem o direito de falar o que ela bem entende, porque ela pode. Então, quando esse tipo de comportamento passa a ser disfuncional e começa a afetar a vida das outras pessoas que convivem com essa pessoa, aí a gente está falando de um transtorno. Aí começa a ser patológico, ok? Essa é a diferença. E tá, mas por que a gente está falando disso e o que isso tem a ver com Dorian Gray? Bom, tem tudo a ver com Dorian Gray. Se você não leu esse livro, eu sugiro e recomendo fortemente que leia, porque realmente é um livro muito bom. E ele tem essa característica importante ao longo da história. Claro que a gente não tem como diagnosticar o Dorian Gray, porque ele é um personagem fictício, ele não existe, mas assim, a gente pode usar de algumas características desse personagem para explicar sobre esse transtorno. Se a gente for pegar, assim, claro, ignorando muitos fatos do livro, a gente percebe que o Dorian Gray ele não era assim, né, durante a adolescência dele. Ele começa a ficar assim na vida adulta. Repito, claro, na história tem um motivo para isso acontecer. Aqui a gente só está dando um exemplo de como seria. Então, esses padrões de comportamento disfuncionais começam ali no início da vida adulta, e tudo acontece porque o Basil, ele é um artista e ele faz um quadro do Dorian Gray, um quadro lindo do Dorian Gray. E aí o Lord Henry começa a dizer, tem um spoiler aqui, tá? Spoiler. O Lord Henry fala para ele que ele vai envelhecer, mas o retrato dele não. Que ele está lindo naquele retrato. E aí começa o problema. Porque aí tem, claro, elementos sobrenaturais na história que nós estamos ignorando completamente para poder explicar sobre isso. Mas aí o Dorian Gray ele fica completamente obcecado pela própria imagem. E isso tem tudo a ver com o mito de Narciso. Para quem conhece mitologia grega, vai saber do que eu estou falando. O Narciso ele se apaixona pela própria imagem e chega até a morrer por isso, porque ele não consegue parar de se ver. É exatamente o retrato de Dorian Gray. Então, o Dorian Gray, a partir do momento que ele começa a se admirar, ele começa a achar que ele é invencível, então ele pode fazer o que ele bem entende. Ele começa a fazer coisas que ele não fazia antes, começa a gerar muito prejuízo para as pessoas, começa a causar muitos danos, tanto para a imagem das outras pessoas como para dele mesmo. Até que chega um ponto que aquilo começa a virar um grande problema para ele. As pessoas começam a se afastar, quando ele entra nos locais as pessoas saem, chega ao ponto de que ele não tem mais ninguém. Então eu achei interessante trazer essa história como uma história que tem relação com o transtorno narcisista, porque infelizmente na prática é mais ou menos assim que funciona mesmo. A pessoa ela começa a ter essas sensações, essas fantasias de grandiosidade, e isso vai impactando na forma como ela se relaciona com as outras pessoas. E obviamente as outras pessoas, a partir de vários prejuízos que tem com a pessoa que possui esse transtorno, isso vai gerando ali prejuízos, as pessoas vão se afastando e no fim essa pessoa acaba tendo exatamente o contrário do que ela queria. Claro que uma pessoa com transtorno de personalidade, agora falando de todos eles, dificilmente ela percebe que o que ela tem é um transtorno. Elas acham que aquilo está tudo bem, é só o jeito dela de ser. Normalmente, os transtornos de personalidade, eles são mais difíceis de serem tratados por isso, porque a pessoa ela só procura ajuda quando outras pessoas ao redor começam a relatar para ela que aquilo não está funcionando, que aquilo não está legal, mas a pessoa em si é mais difícil dela observar isso. Bom, eu achei interessantíssima essa história, eu aproveitei inclusive para assistir ao filme, que tem um filme muito bom, O Retrato de Dorian Gray, é um filme que foi lançado em 2009, então além de recomendar o livro, eu também estou recomendando o filme para você.
Mas se você ler o livro e depois assistir o filme, você talvez fique como eu, que quando assisti o filme fiquei assim, gente, de onde saiu essas histórias? Assim, eu não tinha entendido por que tinham tantos elementos no filme que, assim, não eram nem mencionados no livro. E aí eu precisei fazer essa pesquisa aí sobre o livro, sobre a questão da censura, e pelo que eu pude entender, o filme, ele tem elementos da versão censurada, então tem elementos a mais ali, como eu li a versão original, eu não sabia ainda desses elementos a mais, mas também me parece que também tem elementos da versão original. Tem algumas situações, alguns relacionamentos que acontecem na versão original, que não acontecem na versão censurada, mas que tem no filme também. Então, recomendo fortemente as duas coisas, o livro e o filme, tá bom? Depois que você lê, ou se você já leu o livro, depois de ver o filme, ou se você já viu o filme, comenta o que você achou para mim, comenta o que você achou também sobre a explicação que eu dei de forma breve e bem resumida sobre o transtorno narcisista. E se por acaso você tem alguns desses traços ou conhece alguém que tenha, procure ajuda profissional, não tente se autodiagnosticar na internet, isso não funciona. Então procure um médico, principalmente se for um psiquiatra ou um psicólogo que vai poder te ajudar melhor em relação a isso, para fazer essa avaliação e para tratar também, né? Tudo tem tratamento, vale muito a pena, tá bom? Então, um beijo, curta, comente ou compartilhe, né? Se você gostou desse vídeo, se ele foi importante para você, e a gente se vê no próximo vídeo, que não faço ideia quando acontecerá, porque lembre-se que esse canal não tem pretensão nenhuma de ser um canal sério. Beijo e até a próxima.